Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar início a mais um momento de espiritualidade, aqui discutindo o autodescobrimento. Vamos nos preparando para mais um instante de reflexões sobre nós mesmos, sobre como nós estamos conduzindo as nossas vidas nessa experiência terrena. Convido todos vocês a aproveitar esse momento para se conectar com Deus. Vocês bem sabem que a vida cotidiana não nos deixa muitas vezes fazer essa conexão com mais tranquilidade. A todo momento é uma demanda, é uma questão a ser resolvida, um dever a ser cumprido, uma obrigação, enfim. E nessa correria a gente esquece dessa conexão. E vamos então aproveitar em cada live que participarmos ou em cada momento que tivermos, fazer essa conexão. Nunca se ouviu dizer que quem busca Deus perde alguma coisa. Deus pode não nos ofertar aquilo que queremos no momento, mas força e luz para conseguirmos o que queremos, isso Ele sempre nos dá. Essa força para que nós descubramos o caminho da felicidade e da paz. Então vamos pensar em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, e vamos também pedir aos bons espíritos, aquele anjo da guarda que anda conosco o tempo todo, que sabe das nossas necessidades e lutas, mas trabalha o tempo todo para vencermos, para despertarmos, e eles vão nos protegendo dos males do mundo, à medida que nós fazemos a parte que é nossa. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Faça o pedido para o seu lar, para a humanidade inteira, para aqueles que você conhece, que estão realmente precisando de ajuda. Então vamos, nesse momento, pedir ao Pai de misericórdia e luz que alcance a humanidade inteira com teus fluidos paternais, com tuas vibrações de amor, Senhor. Cubra-nos nesses dias de tantas lutas, de tantos desafios. Acolha-nos, Senhor, nesta hora, enviando-nos Jesus para nos guiar, para nos ensinar a viver na terra, de forma que não venhamos a contrair mais débitos, mais karmas, promovendo um futuro infeliz, refértil de sofrimento. Jesus, inspira-nos nesta hora. Entra na casa de cada um de nós. Vós é onipresente. Pode estar em todos os cantos, irradiando o teu pensamento de amor e luz. Acuda principalmente os que mais precisarem, Senhor. E nos ampare nesta hora de estudo, para que deste encontro surja novas descobertas sobre nós mesmos, novas metas e mudanças necessárias para conquistarmos a paz, para que um dia ela não precise mais dar adeus a nós. Que ela se instale definitivamente e estejamos vinculados debaixo da tua proteção. Que assim seja. Semana passada, nós estávamos discutindo o tema cair em si. E a internet caiu, não é? E a gente ficou sem poder falar desse tema que Joana nos chama a atenção.
É muito importante o que ela vai dizer, porque o cair em si vai surgir a partir de comportamentos que nós vamos tendo ao longo do nosso processo evolutivo. Para que a gente tenha uma clareza maior sobre isto, é só nós compreendermos que quando reencarnamos ou quando fomos criados simples e ignorantes, destituídos de saber e de moralidade, nós fomos sendo guiados por Deus até adquirirmos uma maturidade, um despertar da consciência para que tivéssemos o discernimento do que era bem e do que era mal. E a partir do discernimento, eis que surge a responsabilidade do livre-arbítrio. Deus sai desse comando, nós saímos por debaixo desse determinismo e passamos a fazer as nossas escolhas. De lá até hoje, é claro que nós fizemos muitas escolhas equivocadas. Mas nessa trajetória há um fenômeno que ia ocorrer conosco inevitavelmente. Algo que ia nos envolver de uma forma que poderíamos perder todo o rumo, todo o norte das nossas vidas. Mas que fenômeno é esse? Fenômeno parecido com uma neblina, aquela que impede o indivíduo de avançar. Aquela névoa que faz o indivíduo não enxergar claramente as coisas. De que eu estou falando? Das ilusões. Espíritos ainda imperfeitos, muito apegados à matéria, nós passamos a criar ilusões. Ou seja, não enxergamos a verdade nesse processo evolutivo de forma clara, ainda estamos acordando para a verdade. Então, nesses períodos, nós fomos compondo ilusões. Ilusões basicamente construídas aqui mesmo, no planeta Terra, onde nós estamos. Essas ilusões nos levaram a acreditar em uma felicidade fácil, em uma paz que se poderia conseguir com pouco esforço, pautadas essas conquistas todas no ter. Através das ilusões que fomos criando em relação ao viver bem, ao bem-estar, nós fomos nos distanciando pouco a pouco dessa verdade espiritual que sempre nos envolveu, já que viemos de lá. A criatura, na sua imaturidade, ela chafurda o pensamento na matéria e se prende a esse universo. Então nós fomos ao longo das eras nos apegando e supervalorizando o ter, as coisas aqui, os prazeres que a Terra nos oferta. E em cima dessas ilusões da construção de um mundo feliz aqui, ou da construção de uma vida feliz aqui, nós fomos abandonando coisas essenciais que um dia nos chamariam a atenção para perceber que elas é que deveriam ganhar o primeiro lugar, elas que deveriam ser a prioridade. Então, quando chega determinado momento na vida do espírito, ele tem necessidade de acordar. Ele está fadado à felicidade, à paz. Então, se ele está preso a esse nevoeiro de ilusões, saciando-se tão somente das paixões do mundo, ele está num nível de consciência de sono profundo, onde, através dos automatismos psicológicos, de tanto fazer e repetir coisas, criou-se um automatismo. Então ele está preso dentro desse circuito fechado, acreditando que a vida é aquilo. Que viver é isso. É o que se pode fazer na Terra. Porém, Deus
nesse processo nosso evolutivo, sempre investiu. Se analisarmos a história, vamos ouvir e ver falas, vamos perceber a chegada de espíritos nobres que estiveram aqui, trazendo informações para nos levar a um outro olhar, um olhar para além da névoa, para além da ilusão. Um olhar que descortinava revelações que poderiam nos levar a fazer uma mudança na nossa vida e adquirir uma qualidade de vida moral, principalmente. Esses espíritos vieram, mas em meio a esses espíritos amigos que chegaram tentando despertar a humanidade, surgiria também na nossa trajetória reencarnacionista acontecimentos que nos levaria a um chamado. Com a finalidade do chamado, levar o indivíduo a cair em si. O que seria o cair em si? Despertar para os reais objetivos de estar aqui. Para entender de onde vim, o que faço aqui, por que estou aqui e para onde vou. Onde está, onde será ou em que lugar está a nossa destinação? Para onde vamos? Então, esses acontecimentos surgiram ao longo da nossa trajetória evolutiva, sem dúvida, já que nós enfrentamos diversos problemas, diversos equívocos, conflitos, decepções, enfim. Só que a depender do nível evolutivo do espírito, aquilo fez ressonância. Para outros, não. Aquilo foi só mais um problema a ser resolvido. Aquilo foi tão somente um período de crise, um período ruim. E vamos trabalhando, movimentando-nos para que aquilo desapareça. Então a criatura sempre quis manter esta felicidade terrena. E por isso, sempre tentava transpor esses obstáculos. E utilizou muitas vezes da religião para esse mistério. Quando a criatura entendeu o mecanismo da oração, por exemplo, elas passaram absurdamente a pedir aos céus para que a sua vida terrena ficasse em paz. Mas era mesmo que uma barganha com Deus. Prometendo muitas vezes se vincular à religião ou abrir-se para o amor, para o bem. Mas quando a pessoa estava saciada nas benesses que lhe caíam na vida, ela naturalmente, isso é da criatura humana ainda, ela naturalmente se envolve com o que é bom, com o que dá prazer, com o que é fácil e abandona os sacrifícios, as renúncias e as entregas espirituais. Então, na vida do ser humano, sempre há chamados. E eu quero desde já que vocês comecem a examinar se não está tendo nenhum chamado agora. Ou se houve algum chamado. Ou se você percebe que está chegando um chamado. E a questão não é tão somente identificar o chamado, é saber se está pronto para entender para que ele te chama. Muitas almas foram convocadas, nós todos fomos convocados ao longo da trajetória evolutiva. Agora precisamos fazer um balanço se nós realmente despertamos, analisar a nossa situação moral hoje, como é que nós estamos vivendo no mundo, qual é o nosso olhar espiritual sobre tudo, e aí nós vamos ter uma noção se realmente estamos ou fomos tocados, estamos sendo cotidianamente despertados para mudanças de comportamento, para enxergar as reais finalidades de estar aqui. Caso não, nós estamos tão somente querendo apagar, minimizar, fazer desaparecer os problemas, para voltar a ter a vida feliz aqui na Terra. Como nós não somos daqui, nós não vamos conseguir este feito. Primeiro porque
nós estamos num planeta de provas e expiações. O que significa dizer que a felicidade não mora aqui. Ela passeia aqui. A paz aqui não reside. Ela de vez em quando nos visita. Sentimos aquele sabor de tranquilidade e eis que daqui a pouco ela bate em retirada. Este mundo é muito mais frequentado pela dor, gerando sofrimento. Por quê? Condenação divina? Não. Para esses espíritos que estão aqui, que vieram para cá, só uma escola severa dessa ordem para educá-los. Vejamos nós, como nós somos deseducados no sentido moral. Olha como é difícil manter o pensamento no bem, no otimismo. Olha como é difícil produzir falas sem trazer colocações negativas. Olha como nós examinamos o que sentimos. Quantas vezes temos dificuldade de manter os sentimentos saudáveis? A produção tão somente das virtudes. O pensamento e o coração aberto para servir o tempo todo. Não. Nós somos espíritos ainda imperfeitos e aí oscilamos. Então, esses espíritos, nós todos que oscilamos, precisam de um processo educativo para que vigore no futuro o que há de melhor em nós, a essência de Deus espalhada sobre nossa existência. Então a reencarnação, ela está neste planeta, ela está nos convidando a educações severas, cada um dentro da sua dificuldade, como diz, o discurso católico, carregando uma cruz. Porém, a doutrina espírita diz que esta cruz ela pode ser aliviada e até retirada dos ombros. Porque nós não viemos aqui condenados a arrastar sofrimentos a existência inteira, a não ser algumas expiações inevitáveis. Mas muitas provas que passamos, se nós mudarmos realmente, se fizermos um esforço real, nós conseguiremos tirar muitas cruzes. E vamos perceber depois que o peso dessa cruz ficava mais por conta nosso do que do próprio karma. Nós complicamos muitas vezes. É aquela chamada tempestade no copo d'água. Às vezes, a tempestade não é tão densa, mas o meu desespero, a falta de fé, o meu desequilíbrio faz aquilo se agigantar de uma forma e eu acredito ser a pessoa que mais sofre. Mas esses chamados estão aí. Todos nós temos problemas. E você deve estar pensando nos seus. Pronto. Considere os chamados da vida, da lei de evolução. Cada sofrimento, cada desafio exige um aperfeiçoamento da alma que está reencarnada. Exige um exercitar da inteligência, atributo que Deus nos deu. Então, exercite a sua inteligência. Utilize aquele tema que nós tratamos aqui, a vigilância. Tente vigiar o que lhe ocorre para que haja uma interpretação. Quando Joana de Ângeles fala cair em si, repara que ela fala cair em si. Há uma queda. Não é? Porque nós estamos presos, não é? Vamos dizer assim, flutuando na ilusão de um corpo material, na ilusão dos prazeres do mundo, nas ilusões de uma vida aqui. O cair em si é uma tomada de consciência quando a gente, através de um problema ou através até de uma situação feliz que a gente desperta, a gente começa a enxergar coisas que até então a gente não tinha dado conta. Coisas simples. Coisas simples, mas e outras coisas também complexas, que a gente vai percebendo ao ponto de poder dizer, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, foi necessário um acontecimento para que você pensasse sobre isso, para que você se desse conta disso.
ou para que você reagisse frente a tal coisa. Então, se o espírito entende que a programação reencarnatória, estar aqui, é um educandário, ele vai entender que todos os acontecimentos da sua vida podem ser utilizados como aprendizado. Não que tudo que nos acontece está na programação. Muita coisa que nos acontece é por conta dessa vida comum que nós temos aqui. Então, nem tudo que acontece, se uma pedra cai na sua cabeça de um telhado, estava na programação, aquela pedra cair na minha cabeça, não. Mas nós precisamos entender que viver em um mundo de provas e expiações traz ensinamentos diversos, porque há sempre problemas, lutas, desafios, conflitos para enfrentar. E são eles que exigem da alma sair desse lugar da sombra, fazer com que ela queira mais. Vocês já ouviram pessoas falando assim: eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Cansada de quê? Da luta, do dia a dia, das repetições dos problemas, dessa demanda que eu carrego há muito tempo. Cansa. A alma cansa. Allan Kardec lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, na melancolia, que é o espírito cansado da luta no corpo, aspirando querer sair. Não no sentido de matar-se. Ele faz um movimento sem nenhuma intenção de matar-se, mas ele reclama, ele fala de um cansaço, porque é pesada a existência. É pesada. Não pesada no sentido só de sofrimento, mas viver é uma luta. Então tem horas que o espírito cansa. E é muitas vezes nesse cansar que muitas pessoas podem cair em si. E enxergar a vida por outro ângulo. Porque cansa muito é tentar manter uma felicidade em um mundo transitório. Não que a gente não deva buscar essa felicidade relativa. É possível. Mas não que esta seja a prioridade, porque é tentar enxugar gelo, vamos dizer assim. Tentar ser feliz em um mundo transitório. Não, eu vou tentar ser feliz o máximo que eu puder, mas eu preciso ter uma compreensão primeira de que eu estou de passagem. A minha principal felicidade não deve estar aqui. Ela deve surgir no momento em que eu partir daqui. Aí sim, eu aproveitei a reencarnação. Colhi todas as provas e lutas, tentei aprender, suportei, chorei, enfrentei, caí, levantei, mas eu acredito que isso tudo tem fundamento, tem um porquê. Se coisas agora eu não entendo por que aconteceram, lá na frente a gente vai entendendo. Mas é bom entender também que Deus trabalha o tempo todo em nosso favor, a nosso favor. Então, dessa forma, surgem provas muito difíceis, ou às vezes alegrias esfuziantes, que podem também nos levar a cair em nós e perceber: meu Deus, eu estou aqui de passagem. Meu Deus, esse corpo é transitório e eu preciso aproveitá-lo da melhor maneira possível. Meu Deus, essas ilusões não estão me levando a nada. Eu poderia estar buscando uma vida tranquila na Terra, onde eu não perdesse a lucidez. Mas, infelizmente, a maioria das criaturas humanas, elas estão se perdendo nesse mundo de várias propostas infelizes. Então, será que nós vamos esperar que alguma coisa aconteça para que a gente caia em nós? Porque a queda não é muito boa. Não é um despertar tranquilo. Por quê? Porque quando a gente cai em nós, é sinal de que estávamos
na ilusão. Então, quando a gente sai da ilusão e cai na realidade, há uma frustração e há uma sensação de não ter saído do lugar, muitas vezes. Achando que estava avançando para onde? Avançando em que aspecto? Profissional? Afetivo? Não, mas esse cair em si está falando do crescimento principal, que sem ele o resto não acontece. É a hora que a gente vai tendo uma certa decepção ou frustração de que não é bem isso a vida. E a depender do nível dessa queda, podemos ter abalos, ou podemos apenas sentir que foi uma queda, levantar e voltar a viver aquele mundo que vivíamos. Mas para aqueles que são realmente tocados, ele começa a ressignificar muita coisa. Isso é muito bom, porque é uma melhor maneira de viver no mundo. É entender, muitas vezes, que essas coisas vão passar. E quando a gente diz que algo vai passar, não é uma proposta de ignorar ou menosprezar ou ser indiferente àquilo. Nós somos seres em corpos materiais. Precisamos viver no mundo. Eu só preciso ter a consciência de que estou em trânsito. Então eu não posso assentar-me em nada que seja de ordem transitória, porque eu vou cair. São apoios ineficazes, como diz Joana de Ângeles. Eu não posso me apoiar em alguém, acreditando que essa pessoa estará sempre comigo. Não. Em algum momento ela vai sair. Eu não posso apoiar-me nisso que me dá prazer. Vai sair também. Porque a única coisa que não sai vem das conquistas internas. E é nesta hora que muitos espíritos, ao caírem em si, eles se deparam com um vazio no sentido de poucas conquistas. E o que é pior, muitas vezes, é que muitos espíritos caem em si na hora da desencarnação. E aí? Não mais tempo a fazer nada. Vai chegar no mundo espiritual sem bagagem? Não fiz nada. Mas então era a vida humana, era para isso? Sim, sempre foi. Mas eu não sabia. Como não? És cristão? Mesmo que não for. Nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré? O homem mais biografado de todos os tempos? Não, eu não sou cristão, mas a sua doutrina, a sua vida não lhe mostrou que a morte é um fenômeno da natureza e que ninguém consegue detê-la? Então, nós precisamos evitar o cair em si por esses caminhos de dor ou pelos caminhos da morte. Então, é possível ter consciência de si sem cair? Sim. Quando a gente faz esse movimento do autodescobrimento. Quando a gente se compromete a cuidar do espírito imortal que somos. Quando a gente abre na agenda espaços para cuidar disto, para meditar sobre isso, para fazer algo que a proposta espiritual nos convida a fazer. Tem que haver um compromisso. Nada é mais importante do que isso em nossas vidas. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Não foi isso que Jesus disse? Então Deus não deixa-nos, em momento nenhum, acordar de uma só hora e se deparar com isso. Ele vai chamando a gente. E cada um de nós pode contabilizar, pode contar o tanto de chamado que teve. Mas não, muitas vezes parou. Para falar chega. Não dá mais para fazer de conta.
Isto aqui foi um puxar de tapete. A vida está me chamando para mudanças de olhares, de percepções, de hábitos, de vícios. Eu preciso retirar este vício da minha vida, este mau hábito. Eu preciso tratar melhor as pessoas. Eu preciso me haver com aquela questão com alguém. Eu preciso entender determinadas coisas, aceitar outras, enfim. Nós precisamos parar para pensar quando esses chamados acontecem. E eu digo a vocês, há um chamado coletivo acontecendo exatamente agora, que é a pandemia. Todos estão sendo chamados. E aí a pergunta que eu faço para todos vocês, não precisam responder para mim, é claro, mas já entendeu qual é o seu chamado nessa pandemia? Porque houve um chamado coletivo, mas houve também um chamado individual. Qual é o seu? Qual foi o chamado que a pandemia fez a você? Já entendeu? E ao entender, já começou a fazer o trabalho? Não consegui perceber ainda, Nilson. Então, mergulhe na reflexão. Medite. Porque a pandemia alcançou a todos. Não só no sentido de estar enfermo. De alguma forma, ela lhe afetou. De alguma forma, ela atingiu um por um. Então, esse um por um deve dar-se conta de que parcela veio para si. Qual é o tamanho do seu chamado na pandemia? Não importa a dimensão dele. Ele é um chamado para você rever a vida, a sua vida, naquilo que deve ser modificado, entendido e trabalhado. Porque uma prova deste tamanho não chegaria como um movimento de punição, porque Deus é amor. E isto nada mais é, o processo pandêmico nada mais é do que a criatura humana atraiu para o orbe. Quanto mais os alunos são rebeldes, mais severas se tornam as aulas, mais rígidas se tornam as práticas para que ocorra aprendizado. E quando a gente fala da relação da criatura humana com o amor, com a solidariedade, com a indulgência, eu não vou dizer nem com Jesus, porque eu estou ampliando para não dizer que é uma questão de religião ou de seguir isso ou de seguir aquilo. A criatura, por não ter se envolvido verdadeiramente com o amor, ela então precisou, pela lei de evolução, de corrigendas severas. E está alcançando a todos nós. Então, qual é o teu papel no teu autodescobrimento? Pare e pense. A pandemia mandou-lhe uma mensagem. Qual foi? O que ela está dizendo para você? De alguma forma, ela atrapalhou teus desejos, teus caminhos, teu ritmo. Frustrou-lhe ou provocou dores acerbas. Mas, independente do nível de dor, ela tem algo a lhe dizer, porque você está no planeta Terra e a pandemia, o próprio nome já diz, é no mundo inteiro. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos começar a fazer um movimento para não precisarmos cair em nós. Vamos exercitar na oração, na reflexão, na vigilância, no bem a quem precisa, no comportamento adequado. Vamos fazer este trabalho para que a consciência surja, se amplie, desperte
e a gente paulatinamente vai compreendendo as reais finalidades da vida, os reais objetivos. E ao ir aprendendo isso, e ao ir entendendo essa verdade, a gente vai se aformoseando dentro dela e tornando um ser diferente, porque a nossa visão vai mudar à medida que a gente for tomando, né, essa consciência, adquirindo essa consciência da verdade, do que é verdade. Nós vamos mudando o pensamento e a postura, e muitas coisas no mundo perdem sentido. Coisas banais que não somam, só subtraem. Coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Coisas da ilusão que forja uma felicidade falsa. Nós estaremos mais atentos a buscar o que é real. E o que é real mora dentro. Entenderemos que é possível ter paz no mundo, uma paz no mundo que no momento não é a ausência dos problemas e nem das dificuldades, mas uma paz estranha, porque ela fica mesmo diante das maiores tormentas. Uma tranquilidade que perdura mesmo diante dos momentos mais turbulentos. Essa paz pode ser conquistada aqui ainda. Porém, muitos indivíduos estão sendo chamados a cair em si, porque estão tão engolfados na ilusão, que os chamados, e aí é bom enfatizar isso, os chamados são de acordo com o nível de sono de consciência. Quanto mais denso é esse sono, o chamado é mais contundente. Quanto mais o espírito dorme na matéria, goza na matéria, mais severas são os chamados. Como que uma forma de extrair o indivíduo que está enraizado nas faixas mais baixas das experiências evolutivas. Porque tudo que vem da vida é para o nosso bem. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Palavras de Joana de Ângeles. E se ela diz tudo que nos acontece é para o nosso bem, ela está querendo dizer que nenhum mal, nada negativo, nada doloroso veio para nos destruir, nos maltratar. Veio para nos recuperar, nos ajudar a quitar, elevar o pensamento, melhorar a moral, melhorar-se enquanto ser humano, para um dia não mais sofrer. E se esse tempo está longe, fica mais longe ainda se a gente não começar, não é? Então cada um se preocupe em se despertar para a vida. Olhe a natureza, pare um pouco. Olhe para o sol, olhe para a lua, olhe para os indivíduos, olhe para os animais, olhe para a vida. Onde é que você foi inserido? Onde foi que Deus te plantou? Olhe ao redor. Quem está aí com você? Quem são essas pessoas? Como é que você está tratando-as? Que trabalho é aquele que eu desenvolvo minhas experiências profissionais? Quem são aquelas pessoas que estão lá? E que trabalho é este? Como é que eu estou lidando com isso? Que cidade eu moro? Que bairro eu moro? Que país que eu moro? Um país tão difícil, de tantas lutas, de tantas injustiças. Mas nós não podemos ficar, num linguajar bem antigo, resmungando, não é? Nós somos espíritos que viemos fazer alguma coisa no contexto em que estamos inseridos. E quanto mais a gente plantar o bem onde estivermos, ou com quem estivermos, mais a gente vai se candidatando para tarefas mais amplas. E daqui um dia, quem sabe, nós estaremos comandando coletividades. Pelo bem que conseguimos fazer a um, Deus entendeu que já tínhamos condição de ajudar dois.
e assim sucessivamente. Por isso que cair em si vai levar o indivíduo a uma tomada de consciência que demora de assimilar. Então, todos nós teremos que ter esse momento, porque chamados já fomos. Alguns conseguiram despertar e estão seguindo à frente. Estão indo, entendendo a vida por outro viés, e estão mais confiantes em Deus porque entendeu o propósito divino, entendeu por que Jesus veio, entendeu o que está no Evangelho, então ela se apega àquilo e vê que é uma verdade e ela se alimenta daquilo. E ela vai. E nunca se ouviu dizer que quem seguiu Jesus voltou atrás arrependido. Os que foram só voltaram para acudir à retaguarda. Muitos espíritos estão aqui sob o nosso orbe, espíritos de elevada luz. Por quê? Eles não ficam tocando harpas no reino dos céus, onde há dor. Eles mergulham nos seus pensamentos, descem como estrelas nos mundos inferiores para acudir os irmãos que estão em sofrimento. Não podem intervir totalmente, porque tudo está dentro da lei de causa e efeito, mas eles estão do nosso lado. Deus não nos esqueceu porque estamos sofrendo, porque o sofrimento também é corretivo, é de correção, para uma melhoria, para um equilíbrio, um crescimento muito maior. Se a gente já provou da felicidade um dia, a que Deus tem para nos dar, nós nem imaginamos o tamanho dela. Se você já sentiu uma paz um certo dia, você não tem noção do tamanho da paz que Deus pode nos ofertar. Indizível. Então, olhe para a sua vida. Você é um espírito, filho de Deus. Reencarnou porque tem uma tarefa a cumprir. Tem que evoluir, veio para evoluir. E tem uma tarefa a cumprir. Qual é? Tente descobrir qual é o seu papel no mundo. Além de cuidar das obrigações comuns que a vida odierna nos chama, há um compromisso que não pode ser esquecido, o compromisso de amar. Você já se ama? Já ama alguém? Percebe que eu coloquei primeiro o se amar, porque se você não se ama, não pode começar por amando alguém, não é? Porque o que você tinha para dar? Nada. Mas eu amo o outro e não me amo. Tem alguma coisa errada aí. Examina. Tá bom? A gente só dá o que tem. Então, se eu não me amo, como é que eu digo que eu amo aquela pessoa? Então, de onde é que você tirou esse sentimento, se não foi de você? Porque na rua ele não vende. Nas esquinas ele não está. Deus não nos dá como presente. Ele é uma conquista da criatura. É a criatura que produz. Então, você se ama? Então, comece a cuidar desse lugar em que você foi chamado a viver, a conviver. Viva a sua vida normalmente, mas ponha reflexões, vigilância e escute os chamados e perceba os sinais. Não vamos ficar, claro, paranoicos, achando que tudo... Não, mas naquela oração do final do dia, na hora de deitar, um pouco antes do sono chegar, por favor, pense, faz um balanço. Você precisa fazer esse balanço porque é sua vida, não é a do outro. Quando a dor chega, ela te alcança, é você que sente. Então, se conduza, se avalie e se corrija dentro do que puder, porque daqui a pouco vamos partir. Eu lembro de uma amiga que ela disse: Adilson, todas as vezes que eu vou orar, eu durmo. Eu não sei o que eu faço, não estou podendo orar. De dia, aquela correria, eu não tenho aquele tempo, eu queria ter um momento de calma. E ela sempre repetia isso. Eu falei: mas vai tentando. Aí um dia, aquilo se intrigou, né? Ela disse: Adilson, é dormindo direto.
Eu falei, mas me falei, como é? Eu falei, não, é o seguinte, eu chego do trabalho extremamente cansado, assim, às 9 e pouco, aí eu tomo um banho, como alguma coisa, aí eu deito, né, me embrulho, e aí eu começo a orar. E aí, eu não sei por que eu durmo. Não é? Não sabe o que dorme. Então, antes do sono chegar, tá tomando banho? Pensa. Tá tomando o seu café? Pensa. Tá arrumando a cama do filho? Pensa. Nós temos diversos espaços para pensar, sem nenhuma paranoia, sem nenhuma neurose aí. Vamos pensando em determinados pontos, comportamentos, né? Quando estiver indo para o trabalho, quando a gente estiver fazendo um exercício, vamos pensar um pouco mais em nós? No sentido de avaliação, isso não é nenhuma proposta egoísta. Não é proposta com egoísmo, muito pelo contrário. Então, pense em seus passos, o que você anda fazendo, no entendimento de que tudo o que você faz, assim me disse o Espírito, tudo o que você fizer voltará para o ponto de origem. Então, se você se ama, você quer que volte o que é ruim que você fez? Não. Então, comece a se vigiar, a se conduzir de uma forma que o retorno seja feliz, seja saudável. Então, se aproprie de você. O mundo não é isto aqui. Isto é um momento evolutivo. Daqui a pouco, vamos para o mundo espiritual e depois a gente volta para outra experiência e assim sucessivamente. Então, eu vou esperar isto? Não. Eu posso aprender tanta coisa. Eu posso me tornar alguém bem melhor comigo. E naturalmente com os outros, que vão perceber as minhas irradiações. Porque não adianta você abraçar, beijar as pessoas, dizer que as ama, se dentro isto não é real. Se dentro uma vibração não condiz com o seu discurso, nem com suas ações. Então, exercite essa relação contigo para evitar cair em si e ter várias frustrações, tendo que recomeçar ou começar. Porque há pessoas que nem começaram esse processo. Então, eu convido vocês a fortalecer o autodescobrimento, autoexame, reflexões, orações. Vamos pedir a Jesus, Jesus me ajude aqui para que eu entenda-me, porque Ele não vai nos dizer nada. Essa tarefa é nossa. O Evangelho já está aí. As experiências encarnatórias já estão postas. Então, agora é com você, meu filho. Está inserido, matriculado no Educandário Terra. Passar de ano ou não, ficar em recuperação ou não, isso é com você. As lições já foram dadas. As professoras estão aí. Aliás, o professor e a professora estão aí. Ah, quem são o professor amor e a professora dor? Eles estão trazendo ensinamentos diversos. Para os rebeldes, repetirão ano. Voltarão quantas vezes for preciso para planetas dessa natureza. Até aprender. Então, vamos ouvir as lições da professora dor e vamos ouvir as lições do professor amor e tentar fazer o máximo para aprender, para passar de ano e ir para estações vibratórias cada vez melhores, em mundos materiais ou em estações espirituais. Muita paz a todos. Convido vocês para se inscreverem no meu canal. Nós estamos deixando essas palestras também lá. E é uma forma também de vocês divulgarem a doutrina, a mensagem. Vamos compartilhando. Tem muita gente precisando refletir um pouco sobre si mesma. Então, agradeço. Vamos também nos inscrever no YouTube do Francisco de Assis, né? No canal do Francisco de Assis. Enfim, muita paz, muita luz, boas reflexões. Até mais.